Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, aposta esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 7 de outubro de 2022, a nossa sexta-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dê essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite de futebol pela Espanha La Liga, o jogo do Osasuna versus Valência, que tem início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Osasuna, sexto colocado em 7 jogos, somando 13 pontos conquistados, 8 gols marcados, 6 gols sofridos, enfrenta o Valência na nona colocação em 7 jogos, 10 pontos conquistados, 12 gols marcados, 7 gols sofridos. Ou seja, atuando em casa, essa equipe do Osasuna em 4 jogos tem 3 vitórias e um empate, 9 pontos conquistados aí. Aliás, 3 vitórias e uma derrota. É uma equipe que vem atuando bem em seus domínios. Já o Valência, atuando fora de casa, é uma equipe desesperadora em 3 jogos, vem de um empate e 2 derrotas. Vale ressaltar que essa equipe do Osasuna vem aí de 5 jogos, de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E a equipe do Valência vem com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota também nos últimos jogos. Mas vamos ao que interessa e focar aí nesses últimos confrontos. Bom, a equipe do Valência é uma equipe que sofreu gol nos últimos 4 jogos. A 16, a equipe do Osasuna sofreu gol. E ambas as equipes, em 8 dos últimos 9 jogos, saiu ambos marca e mais que 2,5 gol em 6 dos últimos 8 jogos. A equipe do Osasuna foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. E o último confronto deu Osasuna pelo placar de 2-1, atuando fora de casa. Para essa partida, vejo um bom mercado para mais de 1,5 gols, porque a equipe do Osasuna é uma equipe que vem marcando poucos gols, mas em compensação sofreu quase o mesmo número de gols que marcou. E o Valência marca e sofre gol. Diante disso, vejo um jogo para mais de 1,5 gols e mercado de resultado casa com empate. Probabilidade 2-1 casa. Vamos para o nosso próximo jogo, Alemanha Bundesliga, o jogo do Hoffenheim versus Bremen, o início às 15h30. Na classificação, vamos dar aqui uma formação completa, dando um resumido, né? Vamos para o completo. E a equipe do Hoffenheim, em 8 jogos, 14 pontos conquistados, 13 gols marcados, 8 gols sofridos, enfrenta o Blende na oitava colocação, em 8 jogos, 12 pontos conquistados, 18 gols marcados, 13 gols sofridos. Atuando em casa, o Hoffenheim é o terceiro melhor mandante da competição. Em 4 jogos, 3 vitórias e um empate, 10 pontos conquistados, a mesma pontuação do Union Berlim e RB Leipzig, os melhores mandantes da competição até o momento, e o Bayern está lá na sexta colocação, atuando em casa, ainda não perdeu também. Bom, atuando fora de casa, o Brenner é o quarto colocado em 4 jogos disputados, com 8 pontos conquistados, ou seja, é o quarto melhor visitante da competição. E nos últimos confrontos entre eles, a 3, o Hoffenheim vem sem derrotas. A equipe do Brenner sofreu gol nos últimos 3. Saiu ambas as equipes marcam em 7 dos últimos 9 confrontos. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. E em sequência individuais, a equipe do Hoffenheim vem a 4 jogos sem derrotas. Sofreu gol nos últimos 4. E no último confronto mais recente, 4-0 Hoffenheim. O Brenner vem de uma goleada aí sofrida no último jogo. Para esta partida, acredito que o Hoffenheim tem aquele favoritismo. Diante disso, vamos com a dica casa com empate, será a nossa primeira opção. E também vejo um jogo para mais de 1,5, probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para a França Liga 1, o jogo do Lyon versus Toulon, com início às 16 horas. Na classificação,
A equipe do Lyon é o sétimo colocado em 9 jogos disputados, 13 pontos conquistados, 16 gols marcados, 11 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Tolonce na 12ª colocação, em 9 jogos, 11 pontos conquistados, 13 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, o Lyon é o terceiro melhor mandante da competição e atuando fora de casa, a Tolonce é a 15ª pior visitante da competição. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Lyon vem a 4 derrotas, sofreu gol nos últimos 4, em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gol. Foi a primeira equipe a sofrer em 4 de 5, ambas as equipes, e claro, vamos em sequência individuais. A equipe do Lyon vem a 4 jogos de vitória, a 12 sem derrotas, sofreu gol nos últimos 13, em 5 saiu mais que 2,5 gols, em 4 de 5 ambos marcam. Foi a primeira equipe a marcar em 7 de 9, venceu o primeiro tempo em 6 de 8. Último confronto 4-1 para o Lyon. Para essa partida, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 3-1 Casa. Vamos para o nosso próximo palpite de hoje. O jogo da Bélgica, primeira divisão, o jogo do Antwerp versus Truindes. O início às 15h45. Na classificação, a equipe do Antwerp em 10 jogos é o atual líder, 27 pontos conquistados, 22 gols marcados, 8 gols sofridos. E o Truindes vem na 11ª colocação, em 10 jogos, 13 pontos conquistados, 10 gols marcados, 9 gols sofridos. Atuando em casa, o Antwerp está com 100% de aproveitamento nas 5 primeiras partidas, 5 vitórias consecutivas, com 14 gols marcados, 5 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Truindes é o quarto melhor visitante em 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. 5 gols marcados, 1 gol sofrido, 9 pontos conquistados. E nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gols. Em 6 de 8 ambos marcam. Foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo. E claro, o confronto mais recente entre eles, 1-1 na casa do Antwerp. E a equipe do Truindes vem a 3 jogos sem derrotas. Para essa partida, a equipe do Antwerp vem voando nessa temporada. Vamos com a dica casa com empate. Probabilidade 1-0 casa. Continuando, vamos para o Brasileiro Série B. O jogo do Criciúma versus Náutico com início às 19 horas. Bom, na classificação, o Criciúma, nono colocado em 33 jogos disputados, 46 pontos conquistados, 34 gols marcados, 27 gols sofridos. E o Náutico vem na 20ª colocação, em 33 jogos, 30 pontos conquistados, 31 gols marcados, 52 gols sofridos. Atuando em casa, o Criciúma é o nono melhor mandante da competição, em 16 jogos, somando 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, 19 gols marcados, 8 gols sofridos, 29 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Náutico é o pior visitante, o segundo pior visitante, 16 jogos, 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 12 derrotas, 7 gols marcados, 29 gols sofridos. E nos últimos confrontos entre eles, em 3 o Náutico vem de derrotas. Aliás, aqui em sequência individual, né? Sequência individual, o Náutico vem de 3 derrotas, sofreu gol nos últimos 3, mas o Náutico venceu a Tombense e quebrou essa sequência pelo um placar aí de 4-3, um jogo para 7 gols, mas vamos falar isso aí no decorrer do vídeo. Em 9 jogos saiu menos que 3 gols para o Criciúma. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Agora sim, duelos frente a frente. Em 6, o Criciúma vem sem derrotas. Foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. E o Náutico em 7 dos últimos 8 confrontos saiu menos que 3 gols. E o último confronto entre eles, 1-1. O outro foi 0-0 e depois só deu Criciúma, tanto dentro como fora de casa. Bom, voltando à classificação, o Criciúma matematicamente tem chances de acesso, pois está a 3 pontos do Vasco. Aliás, o Vasco tem 54 pontos, então está a 6 pontos do Vasco e está na 4ª colocação. Me confundi aí com o Sport, que tem 49 pontos,
uma equipe que não conseguia vencer fora de casa, venceu a equipe do Brusque, teve gol anulado, o Sport conseguiu a vitória. Mas aqui o Criciúma ainda tem chances matemáticas de acesso, não cai mais para a Série C, mesmo se não conseguir o acesso, fica aí no meio de tabela. Já a equipe do Náutico, o objetivo é bem simples, é fugir da Série C da próxima temporada. Para isso, tem que vencer as próximas 5 partidas e somar aí os 45 pontos ou vencer 4 delas para chegar aí aos 42 a 43 pontos. Então, é muito difícil a situação da equipe do Náutico, pois perdeu em casa de virada para o Sampaio Corrêa, depois perdeu o clássico diante do Sport Recife e resolveu ressuscitar diante da Tombense, aonde as lógicas matemáticas dá 99% ou 99,7% de chance de rebaixamento para a equipe do Náutico, mas ainda assim a gestão acredita num possível fugimento de queda. Uma coisa muito bem provável, mas que futebol é futebol. Então tudo pode acontecer, mas o Criciúma atuando em casa com o apoio da sua torcida é uma equipe forte. Para o Náutico surpreender essa equipe do Criciúma, tem que jogar um futebol mais aplausível, porque se ele levou 3 gols do Atombense em casa, imagine jogando diante do Criciúma fora dos seus domínios. Criciúma vem de uma derrota aí diante da equipe do Vila Nova, sofreu um gol de pênalti e se tivesse vencido esse jogo seria para uma possível entrada no G4. Mas vamos ver, né? Futebol. Acredito aí no jogo bastante equilibrado, onde o Náutico deve buscar gols, mas ainda assim vejo um jogo bastante difícil por parte da equipe do Náutico. Vamos focar nesse mercado de menos de 3 gols e meio. E a probabilidade fica a critério de vocês. Bom, então é isso. Vamos agora para o nosso próximo jogo. CSA versus Sampaio Corrêa, com início às 21h30. Na classificação, o CSA, sexto colocado. Aliás, o Sampaio Corrêa, sexto colocado. E o CSA está atualmente na 17ª colocação. Em 33 jogos, 35 pontos conquistados, 24 gols marcados, 33 gols sofridos. Retornando ao CSA, sexto colocado em 33 jogos, 48 pontos conquistados, 41 gols marcados, 37 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do CSA é o 15º pior mandante em 16 jogos, 6 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, 18 gols marcados, 13 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Sampaio é o pior visitante da competição em 16 jogos, uma única vitória em cima do Náutico, 5 empates, 10 derrotas, 8 gols marcados, 24 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Bom, em sequência individual, o Sampaio vem de 3 vitórias a 5 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 7, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol, saiu ambos marcas nos últimos 5 e o CSA em 8 dos últimos 9 jogos saiu menos que 3 gols, e nos últimos confrontos entre eles, em 4, o Sampaio vem sem derrotas e vem a 4 sem sofrer gol. Bom, em 5 dos últimos 6 confrontos saiu menos que 3 gols, e nos últimos 2 confrontos deu Sampaio e 2 empate. Então, vejo um jogo bastante equilibrado, mas na classificação, ambas as equipes vai atuar, mas em momentos muito distintos. Por quê? A equipe do Sampaio tem chances matemáticas de acesso, está a 4 pontos do Vasco, tem 48 pontos, é uma equipe que joga bastante atuando em casa, e a equipe do CSA luta aí contra a queda. Diante disso, vejo um jogo bastante complicado, mas para essa partida vamos focar no mercado de mais de 1,5 gols. Probabilidade 1-1 jogo. Então é isso, essas são as análises e prognósticas de palpite de futebol. E claro, em questão de mini ou possível zebra, vai ficar aqui na Série B ou esse jogo do Sampaio Corrêa diante do CSA, ou esse Náutico diante do Criciúma é a nossa opção. Uma chance dupla aí, fora com empate. Bom, em questão de dupla ou tripla do canal formada com um bilhete pronto, vamos estar deixando para vocês aí essa vitória do Lyon. Lyon para vencer, Hoffenheim com empate. E vamos estar deixando aí
E se Osasuna com empate ou mais de 1,5, a preferência é de vocês. Então é isso, muda sua dupla, muda sua tripla da forma que achar melhor. E claro, nós nos reencontramos nos nossos próximos vídeos. Fui!